Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente já começa falando sobre o setor de construção civil, em especial material de construção e a expectativa com relação aos próximos meses. Sobre esse assunto eu converso aqui com o Bruno Maia, sócio-diretor da Nilo Maia Distribuidora, que está aqui comigo no estúdio. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite, Elaine. Vamos lá. E aí, nesse caso, a gente conversando um pouco sobre esse setor, né? Como é que está a questão de vendas do varejo de material de construção? Como é que tem se mostrado durante esses meses até agora? Elaine, desde o ano passado, o varejo de material de construção vem sofrendo. É um efeito de ressaca da pandemia, porque o material de construção ele recebeu muita movimentação durante o período da pandemia, justamente porque as pessoas não estavam podendo mais gastar com viagem, com lazer, com restaurante. Então, grande parte disso migrou para esse mercado de material de construção. Então, passada essa fase, a gente começou a sofrer um pouco mais com essa ressaca, justamente porque as pessoas agora, apesar de que você teve aí um trimestre que pega de abril a junho, teve até um aumento do número de empregos, teve um aumento da renda média da população, mas ainda assim não se sente esse valor que entra no mercado circulando dentro do nosso mercado. Então, a gente sabe, isso deve estar certamente migrando aí para turismo, para o lazer, entretenimento. Então a gente ainda está num momento mais difícil, mas que já está apresentando alguns sinais de otimismo para esse segundo semestre, aí, o restante do segundo semestre. E aí, Bruno, nesse sentido, assim, como é que tem sido essas discussões? Você que está na área há um bom tempo, né? Como é que tem sido esse movimento agora também com o crescimento de expectativa, né? Do Minha Casa Minha Vida, com essas novas, digamos assim, esses novos olhares que estão chegando para poder aquecer um pouco mais o setor. A questão dos juros também ter baixado. Sim. Inclusive, semana passada estava acontecendo um encontro de material de construção, do segmento de material de construção, e ele aconteceu de quinta até sábado. No sábado teve uma palestra pela manhã do Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. E o tema da palestra dele era justamente o impacto da reforma tributária sobre o nosso segmento. E aí ele falou também sobre uma das questões do que é que ainda sinalizava esse otimismo que estava começando a acontecer agora. E aí você tem, por exemplo, uma diminuição da inflação, que isso é uma coisa que foi ainda mais impactante no material de construção. Tiveram algumas categorias de produto do material de construção que tiveram deflação até. Então isso já trouxe um pouco mais de otimismo. Tem a questão também do câmbio, né, que o real ele ficou mais valorizado em relação ao que ele estava antes, perante o dólar. Então ele até apresentou uma projeção de que ao final do ano a gente deve ter aí o real valendo, o dólar valendo aí cerca de R$5, ou $5,05, né? Então, tá melhor do que uma situação que estava antes. Ele fala também em relação à reforma tributária, que é uma situação que gerou muita ansiedade para muita gente, porque não se sabia qual o impacto que isso poderia ter no futuro. Mas, de modo geral, eu percebo várias categorias tendo uma percepção de um impacto positivo, né? Inclusive, uma coisa que ele falava lá, que alguns institutos faziam projeções de o que é que poderia acontecer ao final dessa reforma tributária, porque ela leva um tempo de implementação. Isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E aí ele falava de algumas projeções. Alguns institutos acreditavam que o mercado poderia estar até 20% maior ao final da implementação da reforma tributária, alguns outros falavam em 12%, outros em 10%, e grande parte disso tem a ver com a questão da simplificação da forma como os impostos são cobrados. Porque hoje o que acontece muito é que as empresas sofrem demais com a complexidade da forma como os tributos são cobrados. E muitas vezes você tem aí, durante os processos de fiscalização, é muito comum você ter erro de operação mesmo, porque é difícil você calcular tudo isso, você declarar tudo isso para a Receita, para a Cefaz. Então, muito se gasta com uma contabilidade pesada, com advogados para você fazer defesa, com multa, por conta dessa complexidade. Então, até essa questão da reforma tributária, que ele veio falar sobre esse assunto também, ele trouxe com bastante otimismo, apesar de que ainda não está sendo feito da forma como ele considera que seria ideal, né? Mas já é uma grande evolução e acredita-se que daqui a alguns anos esse mercado vai estar já bem maior, né? Assim, de 10% a 20%, quando você fala isso aí, é um número considerável por conta de uma implementação dessa. Mas isso, ele estava falando em relação a um prazo mais longo, né? Que isso demora para acontecer. No curto prazo, o que é que a gente fala que percebe que isso realmente impacta no nosso mercado? Primeiro que você teve uma redução da taxa Selic. Ela vinha a 13,75, já está agora em 13,25, se fazendo cumprir o que o Banco Central tinha anunciado ainda no começo de julho. Então agora em agosto realmente caiu, a nossa taxa Selic já deu esse start, né?
E aí a projeção é que até o final do ano ela esteja em 11,25, é o que foi apresentado lá. Isso já é uma redução assim a mais que a gente espera que vai movimentar nosso mercado, principalmente porque o setor de material de construção ele é muito afetado pelo crédito também, né? Ele tanto afeta a construção civil, porque a compra de imóveis ela é uma coisa que depende do crédito, né? Como também vai afetar o nosso mercado, porque as reformas que acontecem que movimentam o varejo, elas também dependem muito dessas condições de compra, do custo do capital, né? Então, essa foi uma informação trazida também por ele que já explica um pouco por que a gente está tendo esse otimismo, né? A queda da inflação, a questão da valorização do real e a reforma tributária, a questão do novo arcabouço fiscal, que isso, querendo ou não, às vezes a gente não sabe de que forma isso se relaciona com o mercado, mas quando o país apresenta um novo arcabouço fiscal mais conservador, mostrando mais segurança, isso evita a evasão de capital dentro do país. Então você começa a elevar o nível de confiança dos investidores e isso afeta também o mercado. Então foram algumas... O que é que eu vejo então no final das contas? A gente está numa situação em que ainda não dá para dizer que está boa, mas ela está apresentando sinais de algum otimismo, né? Então, julho realmente foi um mês onde você ainda teve aí queda do comércio, se você for olhar a nível nacional. Mas quando você olha para a indústria de material de construção, a Abramat, né, que é uma associação da indústria, eles apresentaram o primeiro crescimento, apesar de que foi um crescimento pequeno, mas eles apresentaram o primeiro desde agosto de 2021, quase 2 anos. Então, o que é que isso para mim sinaliza? Sinaliza que a gente, apesar de ter passado por uma fase muito difícil, né, o final do ano passado, o começo desse ano, a gente está apresentando um sinal de que o pior já passou. Essa é a sensação que eu tenho. O consumidor também já apresenta sinais de mais confiança. A gente tem agora um dado que saiu recente, foi a semana passada que eu vi essa informação, que subiu 2,5 pontos percentuais o nível de confiança do consumidor. E isso foi um número que eu li hoje pela manhã, essa informação, e esse número ele foi o maior desde janeiro de 2019. Então, o que é que sinaliza para a gente? O mercado ele começa lá no consumidor. Se o consumidor apresenta mais sinais de confiança, mais indicativos de que ele está disposto a voltar a comprar, aí vem de lá para cá. É o consumidor, vem o varejo, vem a distribuição. Eu estou aqui no canal da distribuição, então eu sinto isso também e vai para a indústria. Então, eu acredito sim numa retomada gradativa, não adianta a gente também ter essa pressa, mas a gente deve surfar um pouco nessa onda agora da sazonalidade, vamos aproveitar que o fim de ano é bom para o nosso segmento e esperar que o próximo ano apresente e se concretize os sinais que estão aparecendo agora, né? E na atuação junto a vocês, a Danilo Maia, como é que tem sido essa atuação aqui no estado do Ceará? Conta um pouco para a gente. Olha, eu costumo até dizer que essa questão dos indicadores macroeconômicos, os sinais do ambiente externo que eles apresentam, eles sinalizam para a gente o potencial de mercado que existe. Não quer dizer que o seu desempenho do seu negócio esteja necessariamente tendo que caminhar junto sempre da mesma forma, porque se a gente ficar sempre à mercê do que acontece no mercado, você acaba ficando naquela situação. Se o mercado cai, você cai junto. E se ele cresce, você cresce, mas o que é que eu acredito muito? Eu acredito muito na gestão, né? Porque uma empresa ela é microeconomia. Eu estou cuidando do meu negócio ali, eu tenho que olhar para a margem, eu tenho que olhar para o lucro líquido, eu tenho que olhar para o caixa, eu tenho que olhar para as vendas, eu tenho que olhar para as pessoas, para o desenvolvimento de novos projetos, estratégia. Isso é a gestão. Então, na minha crença, o que é que eu penso? Que o empresário deve pensar assim: se o mercado está bom, eu cresço mais. Se o mercado está ruim, eu cresço menos. Eu acho que essa é a visão. E o que é que vai definir isso? É a gestão. Então, o que é que eu posso dar como exemplo em relação a Danilo Maia? Lá a gente passou por momentos mais difíceis, como por exemplo, 2016 foi um ano de baixo crescimento do país. Mas a gente conseguiu ter um crescimento, né? Tá acima da média de mercado. A gente estava acima da média do país, acima da média do estado do Ceará, então acima da média de mercado. Quando vem uma época boa, né, de bonança assim, da construção civil e do varejo do material de construção, a gente cresce mais do que isso. Por isso que eu falo, então, é gestão, é você saber aproveitar os bons momentos e saber se preservar nos momentos mais difíceis. Nesse momento a gente consegue seguir com um resultado bom. Agosto vai ser recorde, tá sinalizando para isso, ainda bem.
Ok, Bruno, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E falando agora de mercado imobiliário, quem atua com a administração de condomínios tem que praticamente equilibrar os pratos para garantir as contas em dia, além de dar mais transparência aos condôminos, o que deve ser um grande desafio. E para facilitar a vida de quem atua nessa área, vai ser lançada em setembro uma empresa MyBlue Garantidora, que vai falar um pouco mais sobre isso. É Rafael Fontoura, sócio da MyBlue e fundador do grupo Apoio Cobe. Está aqui comigo no estúdio. Obrigada, Rafael, pela sua presença. Olá, obrigado. Eu que agradeço o convite. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre esse momento, né? E também sobre essa dor, que é justamente equilibrar esses pratos, né? Fazer uma gestão de condomínio, a questão das contas em dia, enfim. Como é que é o trabalho de vocês com relação a isso? A grande dificuldade dos condomínios é ele fazer uma junção, né? Exatamente esse equilíbrio entre o que ele recebe de receita e o que ele tem de gasto. Hoje em dia, a gente está encontrando uma dificuldade muito grande com o aumento expressivo das inadimplências. Então, a MyBlue, ela vem, né, para dar uma solução a isso. Assim como outras diversas garantidoras, nós temos alguns diferenciais, mas a gente vai realizar a antecipação do crédito das taxas condominiais, fazendo com que os síndicos e o condomínio em si, eles tenham uma previsibilidade na receita e uma tranquilidade para gerir os seus condomínios, os seus gastos, sem ter a necessidade de trabalhar aquela inadimplência. De forma antecipada, a gente vai fazer o repasse dos valores e o síndico vai ficar com o caixa dele controlado, sem nenhum tipo de surpresa ao longo do tempo de administração dele. Na prática, como é que isso é feito? O síndico entra em contato com vocês? É por aplicativo? Como é que isso é na prática? Na prática, a gente tem todos os nossos canais de comunicação comercial e tanto dos contatos normais, pode ser feito através do site, temos o aplicativo também de acesso ao condômino, certo? Eles nos procuram, a gente faz uma análise de crédito bem rigorosa, né, para poder entender a necessidade e a possibilidade também de estar realizando o trabalho. Obviamente, os condomínios eles têm algumas exigências para a gente poder fazer essa garantia, né? Tais como ser formais, condomínios formais, com matrícula dos imóveis e uma série de outras situações. Para daí sim a gente emitir uma proposta e dentro dessa proposta a gente vê a viabilidade e passar a antecipar os créditos dos condomínios. Importante ressaltar também que um outro produto que a gente tem em diferencial do mercado é a compra do estressado, né? Quando a gente chega para garantir e antecipar os créditos futuros, todo condomínio ele já tem uma problemática anterior, que são os créditos estressados, aqueles que já não foram pagos há muito tempo. E a gente tem dentro do nosso trabalho um produto que é a compra desse estressado de forma à vista. A gente faz essa compra também, obviamente aplicando um deságio que é comum de mercado, mas como diferencial, que as outras garantidoras hoje elas não estão com capacidade financeira para poder realizar esse trabalho. E dar esse respiro, né, para quem administra, porque eu acredito que seja um desafio mensal, né, de você tenta equilibrar essas contas todo mês, né, com relação a isso. É um desafio e tanto, né? É um grande desafio, porque um condomínio, ele apesar de ter CNPJ, ele é um ente despersonalizado. Então ele não tem fins lucrativos. Se ele não tem fim lucrativo, ele não tem margem de trabalho. Então o que ele arrecada é para ele gastar efetivamente com as despesas, com o rateio das contas mensais que foram arrecadadas através das taxas de condomínio. Então uma inadimplência em si só já é o suficiente para desequilibrar as contas e promover uma instabilidade, né? Aí o síndico fica tentando equilibrar o que eu pago, o que eu não pago, o que eu dou de prioridade. E isso muitas vezes impacta na questão das manutenções do condomínio. A gente vê grandes condomínios que tem muita gente, mas que por conta da inadimplência não consegue se manter, né, saudável. Não tem uma pintura de fachada com qualidade adequada, os itens de manutenção corriqueiro acabam ficando para depois justamente por essa falta, né, de controle financeiro, que é daí onde a gente vem e dá essa solução. E com a compra do passivo, a gente injeta imediatamente no caixa do condomínio, né, um valor considerável para poder ele colocar todas essas manutenções, fazer todo esse trabalho que não foi feito ao longo do tempo de forma mais rápida, além de antecipar o crédito, gerando essa tranquilidade. Agora, essa atuação de vocês é somente aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, como é que vai ser a atuação no campo? O nosso planejamento é que a gente seja uma empresa de atuação nacional. Nós começamos com um capital investido muito alto comparado a todas as outras que já existem no mercado, certo? E a gente tem certeza que esse valor que a gente destinou a esse investimento, ele é muito além do que o mercado cearense precisa, né? Então a nossa vontade, o nosso planejamento é atuar de forma nacional. E a gente já está abrindo imediatamente frentes comerciais em outros estados do Nordeste como ponto de partida, juntamente com o lançamento, que vai ser agora em setembro. Rafael, agora
sobre tudo isso, né, a gente também fala a questão de educação financeira, né, de um controle maior dos gastos. A gente sabe que existem os percalços da vida, né, que às vezes nem aquele condomínio pode, já vai pagar em dia, passa a não pagar por determinado assunto, assim. Como é que vocês dão também consultoria, vocês conversam com os síndicos, o condomínio, prestam, além desse serviço pontual, né, quais são os serviços que vocês prestam também? O mais importante desse serviço, obviamente, para a questão financeira da própria empresa, é arrecadar aquela inadimplência que ficou e que a gente garantiu. Então, o primeiro ponto é tratar de forma humanizada os devedores, né? Dentro do que você falou, entender a possibilidade deles de pagamento para poder a gente, de forma adequada, dentro de uma política de negociação razoável, viabilizar o pagamento e deixar que ele deixe de ser inadimplente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que dentro do nosso planejamento, a gente estipulou a criação de diversos cursos, né? A gente vai ensinar o síndico a gerir melhor o seu patrimônio, a gerir melhor o condomínio, a gerir as manutenções, para que as surpresas que ele possa vir a ter financeiras ou com falta de dinheiro, elas não venham a existir. Até para melhorar a qualidade, né, do mercado em si e facilitar a nossa prestação do serviço, que é muito melhor para a gente prestar serviço para quem entende do assunto, para quem é qualificado. E a gente se dispôs a prestar esse tipo de qualificação. Porque às vezes a pessoa diz assim, pelo condomínio, né, a pessoa que se presta a fazer, né, o trabalho de síndico, que a gente louva, né, porque não é um trabalho fácil, né, poder administrar um condomínio inteiro, moradores, enfim, cada demanda que vem de uma maneira ou de outra, é a questão financeira mais importante, né. Então é um público também que precisa de um olhar diferenciado, né. O mercado ainda não está vendo, né, o síndico, ou melhor, passou a ver agora o síndico como uma pessoa que ela tem que ser qualificada. Ele é um gestor de uma grande empresa, mesmo não tendo fins lucrativos, né? Então ele precisa saber de manutenções, ele precisa saber de engenharia, ele precisa saber de financeiro, ele precisa saber de como gerir pessoas, porque hoje a gente tem condomínios clube que tem 40, 50 funcionários, né? Então isso é o fundamental para que a gente entenda como melhor prestar o serviço para o nosso cliente, né? Gerando conteúdo, gerando conhecimento para ele, até para ensiná-lo a como contratar bem no mercado. E nesse trabalho de vocês, quantas pessoas fazem parte? Como é que vai ser esse lançamento agora em setembro? A nossa empresa, né, ela já começa dentro do Grupo Apoio Cobb com mais de 50 colaboradores, certo? Toda uma estrutura de cobrança, financeiro, e além disso o nosso sócio, que é o Grupo FAN, né, que é uma multinacional, tem uma excelente estrutura de atuação financeira. Então a gente começa como uma grande empresa já, até mesmo porque os sócios já têm grupos empresariais fortes que atuam no mercado, né? E aí o lançamento ele vai ser em setembro, dia 5/9, vai ser no La Maison. Quem faz parte do mercado, sinta-se convidado a comparecer, pode entrar em contato com a gente. E nesse evento a gente vai, além de apresentar a empresa para o mercado, os nossos diferenciais, a gente já vai promover uma palestra, certo? Com o Sérgio Gouveia, que essa palestra é já para começar a ensinar melhor o mercado, a qualificar o mercado, e vai ser um evento comemorativo, né? Um evento que a gente vai se divertir bastante para poder trazer para o mercado essa novidade que a gente pensou, né? Que já estamos planejando há um ano e colocando na execução agora. E nessa atuação junto ao mercado de cobrança, como é que tem se mostrado o consumidor, né? Ele está mais atento a pagar as contas, ele vai procurar... como é que está o cenário atualmente com relação a isso? A gente está vendo que as inadimplências elas estão aumentando, né, gradativamente. Infelizmente, a situação econômica do país ela não vai muito bem, né? O índice de desemprego está cada vez maior. E na questão de condomínios é bem peculiar, porque hoje você dever condomínio é uma das dívidas mais baratas que você pode dever, né? Então acabam se escolhendo esse tipo de dívida para poder fazer aquele jogo de cintura no dia a dia na economia doméstica para poder pagar depois assim que dá. Então a gente notou que o mercado ele está passando por essa problemática, um aumento de inadimplência. Mas dentro do trabalho que eu lhe falei que a gente vai fazer, a questão da humanização do trato e identificar a possibilidade de pagamento do devedor, a gente consegue com políticas de negociações, parcelamentos, determinados descontos, né, desde que o condomínio autorize, a gente consegue fazer com que o condomínio volte a adimplir e não deva mais, né, se tornando permanentemente adimplente, né? Essa é o X da questão, como você tratar o devedor para facilitar ele pagar, né, e ele dali então ter condições de pagar o débito e o do mês. A política de negociação tem que atender essa necessidade. No caso, a empresa já está atuando ou vocês vão atuar a partir do momento que foi inaugurado, lançamento? Como é que tem sido esse termômetro agora de vocês? A gente está já sendo procurado bastante, né, para a emissão de propostas, uma série de coisas, mas a gente tem o nosso deadline. A gente está fazendo tudo de forma organizada o suficiente. Então, a partir do dia 5/9, a gente já vai estar apto a mandar as propostas para o mercado e a
atuar efetivamente. Até lá é toda a finalização, né? O afinamento da organização que a gente está fazendo de instalação da empresa há praticamente um ano. Todo o setor de cobrança ele já existe dentro do nosso grupo, né? Ele já é atuante e já totalmente formado, né? Só a questão mesmo da garantia do condomínio que vai ser realizada a partir do dia 5 de setembro. E com relação ao grupo, né? Vocês têm determinamento de localização, digamos assim, por estados? A atuação de vocês é nacional? Hoje nós atuamos nacionalmente, né? Nosso grupo no setor de cobranças que faz a cobrança para bancos, por exemplo, a gente atua norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, certo? Parte de condomínios, nós já atuamos também na cobrança de condomínios. A gente tem aproximadamente 400 contratos de cobrança com condomínios na região do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, né? Que são os focos de atendimento que a gente vai iniciar a nossa venda comercial da MyBlue. Mas como eu lhe disse anteriormente, a gente já tem toda a nossa política, toda a nossa o planejamento para instalar em todos os estados do Nordeste pontos comerciais para poder a gente vender mais e trazer mais clientes. A gente quer que a nossa empresa ela seja referência, mas não só no produto, na qualidade do que a gente vai entregar, mas ser referência como uma empresa genuinamente cearense, né? De cearenses que fazem parte, que a criaram, que capitalizaram essa empresa para transformá-la numa empresa a nível nacional, assim como existem outras daqui que também atuam nacionalmente. Rafael, o que você sabe mais informações? Como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, site? O nosso site é www.somosmyblue.com.br e as nossas redes sociais é o @somosmyblue, tanto o Instagram como o LinkedIn, como o Facebook também. Lá tem todos os nossos contatos para vocês entrarem em contato com a gente e a gente emitir a partir de setembro todas as propostas. Ok, Rafael, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você pelo convite. Obrigada. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. E estamos de volta e um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados pode socorrer financeiramente as santas casas e hospitais filantrópicos do país como um todo. Sobre o assunto, eu converso agora com Gimile Moreno, coordenadora da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará, que está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Olá, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco e tratar de informações que a partir de hoje, né, com esse marco histórico, com a aprovação por unanimidade da PL 1435 de 2023, onde vai trazer um socorro imediato às nossas instituições. A nível nacional, sabemos que essa PL, ela, agora que começou a tramitação na Câmara, que vai agora entrar em discussão no Senado Federal. Estamos articulando nacionalmente para que, de fato, essa dotação orçamentária que venha ser garantida para um equilíbrio financeiro para as nossas instituições e que a PL, nesse momento, reconhece que ao longo de décadas a tabela do SUS não ocorreu, não sofreu os reajustes necessários, então ela vem num marco histórico, reconhecer que pelo menos os nossos contratos venha ser reajustado pelo índice do INPC. Gimile, fala um pouco para a gente sobre o universo da federação, né, o universo das Santas Casas também, como é que ela, a gente sabe que é um importante equipamento que atua com relação à questão também da população como um todo, mas explica para a gente como é que está a situação agora, né, a atuação de vocês, principalmente aqui no estado do Ceará, e o que isso vai impactar, né, com essa aprovação desse projeto. Certo. A Federação do Estado do Ceará, hoje ela conta com 41 instituições filiadas a ela. Lembrando que nós somos em 58 dentro do estado do Ceará. Hoje, as instituições filantrópicas, elas comportam mais de 6.311 leitos exclusivos ao Sistema Único de Saúde. Nós prestamos hoje 29% de todas as internações do estado do Ceará, na média complexidade, é promovida pelas instituições filantrópicas do estado do Ceará.
Fora que esses 29% de atendimento, na média, quando a gente vai para alta complexidade, nós chegamos a quase 50% de todo o atendimento de internação, seja ele hospitalar, seja ele ambulatorial, em todo o estado do Ceará. Lembrando que nós temos ainda distribuído dentro do estado algumas instituições filantrópicas em determinados municípios, que é a única instituição que presta serviço ao Sistema Único de Saúde para a população, impactando ainda mais o nível de atenção, porque essas instituições, ao longo de anos, ela vem sofrendo essa delimitação financeira, exatamente porque nós recebemos por procedimentos realizados e esses procedimentos são tabela SUS. E aí, ao longo de décadas, a gente vem discutindo o reajuste da tabela SUS e a gente não conseguiu êxito durante esse tempo. E somente agora, com essa PL, a gente vai poder entender um pouco, diminuir um pouco desse impacto, porque todos os outros contratos a nível nacional, a nível federal, eles sofrem reajustes. E nada mais justo do que também os contratos com os prestadores de saúde a nível estadual e a nível nacional também tenham esse reajuste para poder equalizar as suas dívidas e o seu financeiro de conhecimento público, que as nossas instituições aqui no estado do Ceará têm uma dívida de mais de 40 milhões de reais. E esse valor impacta diretamente na assistência, porque quanto mais eu tenho capacidade física de produzir, mas se eu não tiver dotação orçamentária, eu tenho que estar engessado na questão da atenção ou do serviço ofertado ao usuário do Sistema Único de Saúde, que é o nosso principal objetivo, atender essas pessoas com uma forma de qualidade, com humanização, garantindo a ela uma boa assistência e uma segurança ao paciente. E nesse caso, como é que essa PL vai poder beneficiar na prática a atuação de vocês? Todos os hospitais, todos os prestadores de saúde a nível filantrópico, é gerido entre a gestão municipal ou a gestão estadual um instrumento de contrato que se chama contratualização. Esse contrato tem metas estabelecidas, metas físicas, metas quantitativas e qualitativas, e essas metas, elas precisam ser alcançadas para o recebimento desses recursos que são pactuados por cada instituição filantrópica. Cada instituição tem o seu modelo de contratualização. Então, quando a instituição ela está com um contrato que ao longo dos tempos só vem sendo aditivado nos mesmos parâmetros, obedecendo uma PPI, que é uma programação pactuada, e a gente não tem um avanço desses valores, a gente permanece utilizando o instrumento de contrato defasado, porque a população cresce, as doenças avançam. Nós tivemos um longo período de pandemia, onde os medicamentos, os insumos, tudo houve uma inflação quase que surreal, e pós-pandemia nós não tivemos a diminuição desses insumos e nem tampouco dos outros serviços que oferta, que a entidade precisa ter para atender a população. E aí nós, mais uma vez, ficamos no déficit por não ter, de fato, esse reajuste equalizado nos nossos instrumentos de contratos. Então, a PL vem, nesse momento, não reconhecer somente uma questão de majorar os nossos contratos, porque nós já temos o contrato com o gestor estadual ou municipal. Aqui no estado do Ceará, diferente de outros estados, todas as nossas gestões são plenas municipais. Então, o nosso contrato é diretamente com o gestor. Então, quando essa PL, de fato, passar a valer a nível nacional, nós teremos um índice que será reajustado anualmente no período do mês de dezembro, e esse recurso ele vai estar baseado dentro da média da inflação do ano para os contratos já vigentes. Então, se eu tenho um contrato com o gestor local de R$400 mil para a média alta complexidade, eu vou aplicar o índice e a União vai contrapor esse valor para reajustar, de fato, os nossos contratos. Vai funcionar desta forma. E nesse caso, com a PL aprovada, quais são os próximos passos e as discussões, as tratativas que vocês estão tendo nesse sentido? Pronto.
no primeiro momento, nós estamos levantando a nível estadual todas as nossas instituições filantrópicas, todos os seus contratos junto com os seus gestores municipais, para que a gente, de fato, informe a União qual vai ser o impacto financeiro dentro do Estado, utilizando esse índice que está na PL, que é o INPC, para a gente, que vai ter em média de 3% ou 4%, que a gente não tem tido uma variação muito grande sobre isso. E a gente está articulando com os nossos senadores para quando essa matéria chegar diretamente no Senado, eles já entendam qual vai ser o impacto financeiro. Porém, nós tivemos agora do dia 15 ao dia 17 de agosto em Brasília, no Congresso Nacional das Santas Casas, e o coordenador-geral da SAES, que é o Dr. Elvésio, ele informou que essa PL já vinha sendo estudada e discutida ao longo de aproximadamente um ano, e que a União já reconhece essa tratativa desse impacto financeiro e que deixou muito claro que será garantido o repasse financeiro aos estados e municípios para que cada instituição tenha incorporado o percentual de reajuste necessário de cada contrato para que, de fato, a gente diminua o nosso déficit financeiro. Nesse caso, aqui no estado do Ceará, como é que tem sido as principais demandas com relação ao atendimento de vocês? No estado do Ceará, a nossa principal demanda sempre foi a média e alta complexidade. As instituições filantrópicas, os prestadores de serviço de quase todo o estado do Ceará, ele trabalha com a média e alta complexidade. Então, o que isso significa para o estado do Ceará? Significa que a parte de internações, a parte de cirurgias, a parte de oncologia, a parte de cardiologia, uma parte que detém essas instituições, ela está sofrendo, né, uma questão de uma defasagem, porque recentemente nós tivemos aqui no estado do Ceará, e não só no Ceará, mas no Brasil, uma política voltada para cardio e que eles verificaram que nessa forma de compensação de valores é muito mais eficiente. Então, utilizando essa mesma base de informação, é que eles pensaram de fato que essas instituições precisam ter a sua linha de atenção atendida, o que é que eu presto para o sistema de saúde, qual é o meu papel social dentro daquela política, já que nós estamos tratando do estado do Ceará, que é pioneiro na questão da regionalização da saúde. Isso que está sendo ainda discutido por outros estados, como sempre o Ceará sai como pioneiro dessa discussão, porque quando eu regionalizo, eu trago para mim, né, cada região, as minhas necessidades reais e eu estou mais próximo da minha população para entender que de fato o que é que ela precisa. Então, quando eu faço um bom instrumento de contrato, sendo prestador de serviço, eu vou ter um êxito na minha ação e eu vou ter de fato o que é que isso me custa financeiramente para que eu possa, de alguma forma, melhorar cada vez mais a atenção ao paciente do SUS. Então, isso reflete para o estado do Ceará uma importância, porque nós estamos entre 183 municípios do estado do Ceará e nós, filantrópicos, estamos em 57 desses municípios. Só que desses 57 municípios, mais de 50% de todas as cirurgias de alta complexidade é feita pelas instituições filantrópicas. Então, a gente deixa o nosso recado que nós somos eficientes naquilo que nós somos contratados e precisamos, de fato, dessa mobilização nacional para que a gente venha a receber um valor certo, justo e equânime para que daqui a um tempo a gente não tenha que fechar as nossas portas, como aconteceu nas últimas décadas. Ok, Gemile, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada. E a Secretaria do Turismo de Fortaleza recebeu o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e realizou um encontro para discutir as tendências globais do turismo. O encontro foi realizado no auditório do Sebrae e reuniu o trade turístico e entidades locais. A nós interessa muito esse suporte e essa articulação que a Embratur faz, trazendo os vários parceiros, o banco, os Sebraes, os CDLs, a ABEOX, a Brasel e todo mundo para que se estabeleça um ambiente
de crescimento do turismo, de fortalecimento dos instrumentos turísticos e assim o banco possa cada vez mais apoiar os empreendedores da área de turismo, da área de eventos, para aumentar aí o fluxo turístico para a região, que é renda, que é emprego. Durante a troca de experiências, o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, aproveitou para apresentar o plano turístico da cidade. Mostrar todas as obras de infraestrutura turísticas que foram feitas na cidade, mostrar o que estamos investindo nas feiras nacionais e internacionais, promovendo Fortaleza e o mais importante, mostrar o ranking de Fortaleza em todos os sites de busca ao longo desse ano, tanto na alta estação como na baixa estação, Fortaleza sempre entre os 5 primeiros destinos mais procurados do Brasil. Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a capital cearense tem potencial para cada vez mais se destacar e atrair turistas estrangeiros. Eu acho que o grande objetivo da gente é pensar de que forma a gente atrai mais gente por mais tempo, né? Porque isso aumenta a capacidade de geração de emprego, de renda. Então, Fortaleza não é inimiga de um turismo que possa se deslocar para o interior. Pelo contrário, a gente pensar o Ceará como um todo, Fortaleza ganha com isso, porque faz esse turista ficar mais tempo aqui. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e a gente fala agora de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia, aproximadamente 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de incontinência urinária, sendo 45% das mulheres e 15% dos homens acima dos 40 anos. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com a ginecologista Sara Arcanjo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, falando nesses dados, né, a gente fala aí de um público acima dos 40 anos. Esse caso, né, da incontinência urinária, ele pode ser um pouco antes do que isso? Como é que a gente consegue controlar? Em relação à idade, é importante a gente saber que pode acometer mulheres de qualquer idade, né? Como você disse, é mais comum em mulheres do que em homens, mas a prevalência ela vai aumentando com a idade. Então, em pacientes mais jovens e mulheres jovens, a prevalência pode ficar em torno de 25% a 30%, e essa prevalência ela vai aumentando com a idade. Mas realmente não tem uma idade em que a gente considere normal ou não acontecer. Ela pode acometer em qualquer idade, né? Em qualquer período. Com o passar do tempo, com a idade, com o período da pós-menopausa, vai ficando cada vez mais comum. Tá? A prevalência pode chegar até 60%. Nesse caso das mulheres acima dos 40 anos, né, a gente tem um período importante que é o climatério, a chegada da menopausa, né, já vai se avançando nesse sentido. Como é que a mulher pode conviver da melhor forma com isso para evitar? A gente consegue evitar a incontinência urinária? É uma excelente pergunta. A gente está sempre buscando estratégias de prevenção, né? Que seria o ideal a gente poder evitar que esses sintomas cheguem ou pelo menos evitar que esses sintomas se agravem e a mulher acabe precisando de um tratamento mais invasivo. 40 anos a gente vê que é uma mulher jovem, ativa, sexualmente ativa, normalmente fazendo atividades de alto impacto, então é muito comum que elas comecem a relatar perdas de urina associadas a um esforço, como tossir, espirrar, ou fazer alguma atividade física de maior impacto, como pular, pegar um peso, ou num crossfit, num jumping, né? Então, essas atividades de grande impacto, elas podem estar associadas a perdas cada vez maiores. Então, para isso, ela precisa fortalecer o assoalho pélvico, os músculos pélvicos. Então, quanto mais fortalecido estiver este músculo, mais a gente vai poder prevenir que esses sintomas surjam ou que esses sintomas se agravem. E nesse caso, existem exercícios específicos para essa situação? Existem, esses exercícios devem ser orientados por um especialista. Então, existe uma área da fisioterapia especializada, que é a fisioterapia do assoalho pélvico, e esses especialistas são capazes de orientar melhor como é que devem ser esses exercícios, quais músculos devem ser trabalhados, que tipo de exercícios, de contrações e relaxamentos ela deve fazer para poder ter melhora, que isso vai variar muito de cada pessoa, não é o mesmo protocolo que vai ser estabelecido para todas as mulheres. Existem vários tipos de incontinência, existem vários graus, e isso vai ser individualizado de acordo com cada pessoa. Isso é uma orientação geral que a gente realmente
sugere que todas as mulheres façam. Além disso, a gente sempre busca cuidar do intestino, orientar que ela evite a constipação intestinal crônica, que também é outro fator que pode piorar, que evite a obesidade, né? O excesso de pressão abdominal sobre a bexiga também aumenta a incontinência, então mais chance disso se agravar no futuro, né? Além disso, evitar tabagismo, evitar alguns alimentos que podem também piorar. Então, esses são os principais fatores, as principais orientações que a gente pode falar em torno de prevenção. E nesse caso, como é que é identificado? É através da consulta ginecologista, o exame? Como é que se identifica que essa mulher tem de fato essa necessidade da incontinência urinária já desregulada? A incontinência ela é um sintoma, né? Então, as pacientes buscam a gente já com a queixa da perda de urina. E é sempre importante a gente ressaltar que a incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Então, qualquer tipo de perda sem querer, né, já é um tipo de incontinência urinária. E os especialistas, nesses casos, eles vão saber avaliar com as perguntas adequadas qual vai ser o tipo que ela está apresentando e poder orientar o melhor tratamento para ela. Muitas vezes, só numa consulta ginecológica já é possível a gente dar esse diagnóstico, sem necessariamente a gente fazer exames muito invasivos, né? Em alguns casos, realmente pode ser necessário lançar mão de exames como a urodinâmica, mas a consulta clínica, o exame físico, se for bem feito, bem detalhado, pode ser suficiente para a gente dar um diagnóstico correto de incontinência e já orientar, né, sobre os primeiros passos do tratamento. A gestação ou o tipo de parto interfere nessa questão? Interfere sim. No caso das mulheres, né, que a gente está falando, é um dos principais fatores de risco. A gestação por si só já é um fator de risco importante. Então, aquelas mulheres que engravidam vão ter mais chances de ter incontinência do que as mulheres que nunca engravidarem. Quando a gente compara sobre a via de parto, também temos que o parto vaginal tem risco maior do que a cesárea, né? Então, é um fator de risco importante pelo excesso de peso, né, que a mulher carrega, pela mudança mesmo da constituição da pelve, dos ligamentos, da musculatura que vai acontecer ao longo da gestação e se ocorrer algum trauma, né, do assoalho pélvico durante o parto normal, também pode aumentar a chance de ela vir a apresentar incontinência. Essa situação, por ser a questão, a gente tem os dados aí com relação a 40 anos, né? Coincide realmente no período do climatério? Isso tem uma relação direta? Na verdade, a maioria das mulheres brasileiras entram no climatério a partir dos 50, né? Então, a média de idade das mulheres que vão ter a menopausa, que é a última menstruação da vida, é em torno de 50, 51 anos. Então, 40 anos, a gente ainda tem uma mulher com seus hormônios, né, funcionando regularmente, na maioria das vezes, que a gente pode trabalhar sem precisar falar em hormônios, né? A gente pode trabalhar esses outros fatores que a gente citou, e acompanhar essa mulher até ela entrar nessa fase do climatério. Então, quando ela entrar no climatério, nós podemos ter alguns sintomas que fazem parte de uma síndrome, que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa. Então, é importante falar dessa síndrome porque, como você vê, o próprio nome já diz, são sintomas genito-urinários. Então, são sintomas genitais relacionados à vagina, ressecamentos e também sintomas urinários. Então, nesse caso, dessas mulheres do climatério, a gente pode usar alguns tipos de cremes vaginais com hormônio, por exemplo, que podem melhorar os sintomas de incontinência, os sintomas de urgência urinária, que fazem parte dessa síndrome. Nesse caso, para consumir mais água, beber mais água, se hidratar, isso tem alguma relação direta ou é realmente o exercício do assoalho pélvico que vai resolver? A ingestão de líquidos, ela deve ser sempre orientada a ser feita de uma forma ideal para cada peso, né? E nem evitar beber água com medo de perder urina, né? A gente desencoraja que ela fique restringindo demais a ingestão de líquidos, mas também que não exagere, né? O excesso de líquidos também pode provocar o excesso de idas ao banheiro, tanto de dia como de noite. Então, algumas mulheres reclamam muito que acordam na madrugada para urinar, acordam mais de uma vez, às vezes, à noite, por causa da vontade de fazer xixi. Então, a gente pode ajustar essa ingestão de líquidos, a gente pode ver se realmente ela está ingerindo a quantidade necessária e evitar que essa ingestão seja próximo da hora de dormir. Então, é uma medida simples que a gente pode fazer, que é evitar essa ingestão mais ou menos 2 horas antes de dormir
e ela já pode melhorar a qualidade do sono dela, evitando água, suco, sopa, chá, às vezes bota muito líquido à noite, acaba acordando mais vezes na madrugada, quando acorda às vezes ainda bebe mais água. Então a gente faz essa mudança de hábitos, que é uma atitude fácil, simples de fazer, que já pode melhorar muito a qualidade de vida dela. A mulher, no caso, quando ela está na terceira idade, né, na melhor idade, aí, a mulher idosa, no caso, ela tem uma probabilidade de ter dormir e acordar várias vezes na madrugada para também urinar? Existe isso? Existe. Assim, a gente chama de noctúria, esse sintoma de acordar na madrugada. Realmente também é mais comum com a idade e está associado a outros fatores também, além da questão hormonal que a gente comentou, mas pode estar associado à questão vascular, doenças cardíacas, diabetes. Às vezes a paciente está com diabetes descompensada, então isso também vai aumentar as idas ao banheiro, né, tanto de dia como de noite. Às vezes está usando alguma medicação ou para diabetes ou para pressão, que também vai interferir nas idas ao banheiro. Então, já vai ser uma paciente que vai ter mais comorbidades, vai estar usando mais medicações. Então, acaba sendo mais comum realmente a gente ver mulheres acima de 50, 60 anos com essa queixa. Doutora, e para quem quiser saber mais informações, como é que faz para encontrar nas redes sociais seus trabalhos? Então, eu trabalho na Clínica Salvata, sou uma das sócias da clínica. A clínica ela tem essa missão de resgatar a qualidade de vida das mulheres, é uma clínica multidisciplinar. Então a gente entende que sozinha a gente não consegue atingir de uma forma satisfatória o tratamento. Então a gente precisa da fisioterapeuta, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder trazer o melhor resultado possível, né, para as nossas mulheres. Então na Clínica Salvata a gente consegue oferecer esse serviço mais integral. Obrigada, doutora, mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada também, Obrigada, foi um prazer. E o programa de crédito ao jovem empreendedor pode ser votado agora nesta terça-feira, dia 22, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O programa, no caso, é voltado para jovens de 18 a 29 anos de idade que estejam cursando a educação superior ou tenham uma formação técnica. Se aprovada, a proposta garante o acesso a uma linha de crédito especial aos jovens empreendedores com idade entre 18 e 29 anos para que possam investir em seus negócios. Mas para que sejam contemplados, os jovens precisam cumprir as condições do Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. Não ter emprego, cargo ou função pública, ter participado de curso de empreendedorismo e gestão financeira reconhecido e apresentar fiança solidária ou outra forma de garantia. O crédito deverá ser usado para compras de máquinas de produção, equipamentos e programas de informática ou modernização de empreendimentos já existentes. O programa contará com recursos do BNDES para financiamento do projeto. Esse projeto ele tem como objetivo criar, por parte do governo, um arcabouço, uma plataforma de programas de iniciativa do Executivo para que você possa criar fundos que financiem, por exemplo, o jovem na sua capacitação profissional, para entrar no mercado de trabalho, seja através de um curso técnico profissionalizante, seja através de um treinamento específico numa determinada área. E aqueles jovens que têm vontade de montar o seu primeiro negócio, a sua startup, cria também um ambiente onde o governo vai, através de financiamentos a fundo perdido ou não, poder dar a essas pessoas a condição dele investir na concepção e na criação da sua empresa ou no capital de giro para que ele possa, pelo menos no início do negócio, o negócio possa alavancar. Portanto, é um projeto que tem um alcance nacional. Nós estamos falando de quase 14 milhões de jovens que, infelizmente, hoje no Brasil não trabalham e não estudam. É um dado alarmante, muito preocupante. E esse projeto de iniciativa do senador Everton, ele vai criar instrumentos no governo para que esses jovens possam ser atendidos e possam criar uma vocação. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.